Aquela notícia terrível que todos sabíamos que iria chegar. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Saiu hoje a notícia que o PIB bananense tomou um tombo de 9,7% e estamos em recessão novamente. O valor do PIB, para quem não sabe, é um número aleatório qualquer parido pelo Instituto de Bovinagem Gadosa Estatística, o IBGE. Segundo eles, existe toda uma metodologia para medir esse número, que, segundo ainda a galera da econometria, mede a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços produzidos pelo país. Mas isso é só econometria, muita econometria, econometria pra caralho, você sabe como é que é, né? País não existe, existe sociedade. E a máfia estatal, embora goste de dizer que controla toda a economia, não controla. Você sabe, nós economistas de verdade da escola austríaca entendemos que é uma besteira risível usar esses indicadores econométricos. Caso queira se aprofundar em por que a escola austríaca rejeita a econometria, sugiro o vídeo O que é Economia, aqui no canal. Além de ser um número sem significado lógico, sabemos que número nenhum parido pelo governo tem qualquer chance de ser sério, posto que o governo não controla a sociedade, não teria como, nem se quisesse medir de forma correta, saber quantos são todos os produtos e serviços gerados na sociedade. O governo se trata apenas de uma máfia que tenta parasitar essa sociedade, e esses números inventados são apenas desculpas que eles usam para aumentar ou diminuir impostos. A econometria é apenas uma baboseira cientificista inventada por economistas, entre aspas, para bajular ditadores da máfia estatal e ajudar a máfia a parasitar mais a sociedade. No final, é um número parido por parasitas burocratas que tentam colocar a propaganda deles da melhor forma possível, sem que o número fique muito fora daquilo que o mercado já esperava. Esses números não têm nenhuma ligação com a realidade e usá-los para embasar qualquer decisão é só burrice em estado bruto. Para se ter uma ideia, esse indicador aleatório, na China, cresceu 11% nesse mesmo período. Sim, o PIB dela cresceu 11%, pode confiar. Os caras fizeram as contas tudo certinho lá. Pô, fala sério, né? Vai nessa, seu bovino gadoso. É claro que para um país democrático, mentir em números no mesmo grau que ditaduras como a China, Venezuela ou Cuba é mais complicado, porque aqui tem outras facções da máfia em competição e não deixam que a facção que está no poder minta muito. Na China, o Ursinho Pooh, cara, ele bota o número lá que ele quiser, o que ele mandar colocar é o que sai na estatística. Ninguém contesta, porque se contestar vai pro paredão e ainda vai ter que pagar a bala usada na execução. Mas no final, números do PIB são ilusões no mundo todo. São todos gerados por burocratas parasitas, mesmo em países ditos democráticos. No fim, o PIB é só um número chutado, muito por alto, por esses parasitas burocratas. Pelo mesmo motivo, é besteira comparar os números de Banânia com o resto do mundo. Ah, o número aleatório que a gente chama de PIB caiu aqui, mas caiu muito menos que no Peru, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, não sei mais aonde. Esses caíram muito mais. Isso não quer dizer nada, gente. Esses números são inventados por máfia. Agora, se esse número não significa nada, por que fazer um artigo sobre isso? Por dois motivos. Existem duas visões libertárias sobre esse tema. A primeira é a que já falamos. Números paridos por governos servem para nada. Isso vale tanto para esse índice quanto para outros índices. Vale tanto para quando o índice sobe quanto para o índice cai. Comparação com o índice de outros países e mesmo com outros índices qualquer inventados pela máfia do Estado. Mas é apenas lógico concluir que sim, com essas medidas absurdas de lockdown, a economia bananense como um todo tomou mesmo um tombo significativo. Todos nós ficamos muito mais pobres do que éramos alguns meses atrás, e o motivo todo mundo sabe, a ideia idiota de proibir pessoas de sair de casa, de trabalhar, de viver a vida. Ideia idiota essa tomada por políticos parasitas com um único e exclusivo motivo de roubar dinheiro via compra sem licitação. Tenha certeza que nós nos ferramos nessa, mesmo quem, como eu, ignorou essas leis idiotas completamente. Todos nós acabamos nos ferrando muito, e isso é só o começo. Muita empresa ainda vai quebrar nos próximos meses, muito mais pobreza ainda vem por aí, como decorrência dessa ideia idiota e sem sentido de lockdown e isolamento social. Ideia essa que, como já explicamos em outros vídeos, não tem nenhuma base científica, e fica cada vez mais claro que não mudou em nada o número de mortes ou de doentes por essa doença.
crença. O segundo ponto libertário é que, a partir de agora, o absurdo completo que foi essa ideia de temos que escolher entre vidas e a economia, vamos salvar vidas, a economia a gente vê depois, como falamos desde o início, é um absurdo. Veja o nosso vídeo, temos que escolher entre vidas humanas e economia, dizem Witzel, Dória e outros socialistas, do dia 22 de março. Eu falei nisso antes de Bulbasauro falar nisso, antes da OMS reconhecer a mesma coisa e, lógico, muito antes do Globo também perceber que é da merda e falar isso em reportagem. Essa ideia de contrapor economia e vida é uma ideia idiota, porque economia é vida, são a mesma coisa, seres humanos não vivem no vácuo, não vivem isoladamente, economia é parte necessária da vida humana, sem economia pessoas morrem. Essa besteira desastrada deles não apenas não ajudou a reduzir nenhuma única morte que seja pelo vírus do PCC, o vírus do Partido Comunista Chinês, talvez até tenha causado mais mortes por depressão, problemas cardíacos, obesidade, sei lá mais o que, mas ainda vai causar muitas mortes pelo abandono da economia. Ainda vamos ver muita gente morrer em função de desemprego, de falta de dinheiro. Auschwitz, o Ditadória, todos esses governadores socialistas e também os cosplay de Batman do STF que pariram essa ideia idiota precisam ser responsabilizados por isso. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!